Quando a idade vai chegando, muitas vezes vem acompanhada de uma dorzinha aqui, outra ali. Mas se tem uma atividade que ajuda e muito é a fisioterapia. São exercícios que auxiliam tanto na prevenção como na manutenção da funcionalidade ou das funcionalidades do idoso. Confira. Hoje a palavra de ordem é alongar o corpo. E nada de preguiça ou desânimo, hein? A terapia é uma beleza, viu, menino? Dá um alívio na gente, viu? E bota maravilha nisso. Com a fisioterapia geriátrica é possível prevenir doenças e manter as funcionalidades do corpo. São exercícios ativos que treinam o equilíbrio desses pacientes e ainda proporcionam a qualidade de vida e a superação dos idosos sobre suas limitações acometidas pela idade. Em Pindamonhangaba, um trio de senhoras participa da fisioterapia em grupo e garante que já viram resultado. Para mim é muito bom, né? Porque a vez que eu estava, menina, agora já 2 vezes já que eu vim aqui, estou me sentindo bem. Eu estava muito mal mesmo, mas depois que eu comecei aqui, estou bem. Com a proposta desse grupo de fazer um alongamento e uma conscientização das pessoas. Então a gente vai estar fazendo aqui trabalho de alongamento, fortalecimento, ganho de mobilidade. Aqui, antes de começar a sessão, o fisioterapeuta explica os mais variados problemas ortopédicos e conscientiza os pacientes sobre a importância de cuidar da saúde. Porque não adianta ele estar vindo aqui, estar se tratando, voltando para casa, pegando peso de maneira errada, fazendo esforço doméstico de maneira intensiva e errada. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 9,6% dos homens e 18% das mulheres com idade superior a 60 anos sofrem com doenças degenerativas. A osteoporose é uma delas. Cerca de 80% das pessoas com osteoporose têm limitações de movimento. Atividades simples do dia a dia, como caminhar, subir e descer escadas, se levantar, torna-se um verdadeiro desafio. Com essas senhoras foi assim. Dores em algumas regiões do corpo as impediam de executarem seus movimentos. Por recomendação médica, elas entraram na fisioterapia em grupo e estão otimistas. Mas a gente chega lá, né? Devagarzinho a gente vai chegar lá. As aulas de fisioterapia acontecem na Unidade Municipal de Fisioterapia, localizada na Rua Antônio Augusto Rodrigues, no Parque São Domingos, ao lado do Centro Esportivo João do Pulo. Basta trazer um encaminhamento médico, tá? Vai trazer um encaminhamento aqui para a gente vai estar fazendo a avaliação e vendo cada caso. A pauta agora é desenvolvimento regional. Na sequência da entrevista, a vereadora Poliana Gama analisa aqui em nossos estúdios a situação econômica da cidade de Taubaté em meio à crise que atingiu o Brasil. Papo descontraído e muito importante, com grandes informações com a vereadora Poliana Gama. Ela é do PPS, é de Taubaté, e está falando com a gente sobre educação e agora também sobre a questão de desenvolvimento do nosso Vale do Paraíba, sobretudo Taubaté, que foi apontada aí na Firjan como a segunda cidade em crescimento, em desenvolvimento do Vale do Paraíba. A senhora que tem planos para Taubaté, como é que vê isso? Bom, se não me falha a memória, essa apuração da Firjan, ela tem por base o período do mandato passado, não é esse período atual, desses últimos 4 anos. Se não me falha a memória, ele é anterior a 2013. O que nós percebemos assim em Taubaté? O que Taubaté também tem sofrido, né, nesse momento de crise que todo o país sofre? A nossa cidade, a gente tem o setor nosso da indústria muito voltado para o setor automobilístico. Com a queda em função da crise, nós estamos sentindo isso muito. Nós já temos uma sequência de anos em Taubaté que nós não conseguimos arrecadar na proporção que se colocou lá como expectativa de arrecadação para a cidade. E por quê? Porque, infelizmente, só no ano passado nós tivemos aí mais de 2.000 postos de trabalho fechados, ou seja, aliás, mais de 5.000 postos. Nós temos hoje em Taubaté mais de 5.000 trabalhadores desempregados, né, que precisam do emprego. Com isso, o efeito é cascata, porque você não tem um emprego, você também acaba deixando de pagar um plano de saúde, de pagar uma escola e você vai necessitar do serviço público.
Agora, apesar de todas essas situações, que, como eu já disse, também não é só de Taubaté, nós poderíamos estar, sim, numa situação ainda melhor se tivéssemos ao longo desses últimos anos, por exemplo, uma política de desenvolvimento econômico mais diversificada no município. Então, do que eu avalio, enquanto assim todas as previsões já mostravam a possibilidade do que acontece hoje em termos de desemprego, também de indústrias, fábricas fechando, comércio fechando, o poder público em Taubaté, o executivo, ele foi muito tímido. Por exemplo, com essa situação de se criar mais uma taxa, né, a contribuição de iluminação pública na cidade. A Agência Nacional de Energia Elétrica mandou uma ordem para os prefeitos que eles podiam repassar o custo dessa iluminação pública para o contribuinte. E aí, sem discutir se a ANEEL tinha capacidade jurídica de tomar essa atitude, alguns prefeitos, de uma forma simplista, foram lá e simplesmente fizeram com que suas câmeras, que estão mais ou menos amarradas, né? Eu votei contra. Aprovasse essa contribuição, que é realmente um abuso. Até porque muitas prefeituras, inclusive uma que eu conheço bem perto, não tinham sequer o MUNC para fazer a troca das lâmpadas e já estavam cobrando a contribuição. Taubaté é uma cidade que eu amo, que é querida, que tem um potencial turístico que ainda não é utilizado da melhor maneira que poderia ser usado. Basta ver quem vai ao sítio do Pica-Pau Amarelo. O sítio do Pica-Pau Amarelo precisa de uma repaginada, é claro que tem que respeitar aí as determinações, as diretrizes legais em termos de patrimônio, mas eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado a casa do Jorge Amado, onde ele viveu com a Zélia Gattai em Salvador, e chegar lá e ver um museu que preservou as características da casa, mas com uma abordagem cenográfica totalmente agregadora de valores e que chama a atenção do turista para que o turista vá até lá conhecer. O sítio tem um teatrinho que é uma gracinha. Uma gracinha. Só que é um forno lá dentro, né? Sim. São ventiladores, 2 ou 3, quando os barulhos. Os barulhos atrapalham. Competem com as vozes, né, dos artistas. É uma pena, porque é tão bonito, né? E ali é a chácara que era do Monteiro Lobato, sim. Né? Então, e tem ponto histórico fantástico. Nós temos uma série de atividades que poderiam ser desenvolvidas agregando valor, por exemplo, a esse ponto turístico da nossa cidade. A Vila Santa Aleixo, né? O cardeal do Rio vinha passar férias em Taubaté ali e a casa estava caindo, né? É uma judiação que a gente vê lá. Então, assim, quando a gente vê, né, esse índice, colocar Taubaté em segundo lugar em termos de desenvolvimento, olha, bom, realmente, quando a gente compara Taubaté com outras cidades, nós temos uma situação muito, muito interessante. Só que, se eu for observar esse desenvolvimento do ponto de vista cultural, do ponto de vista de saneamento básico, por exemplo, do lixo, se é reciclado ou não, aí eu digo para vocês, a gente tem muito o que fazer. Taubaté não tem coleta seletiva, Taubaté, infelizmente, não está cuidando dos seus prédios públicos, do seu patrimônio histórico. E por aí vai. Em termos de planejamento, o empreendedor que queira investir na cidade hoje, o que ele mais reclama é do tempo para, por exemplo, você obter lá uma certidão de uso de solo. Hoje, obrigado, vereadora, pela presença, por Eu estar que agradeço. Aqui, trocando informações importantes para todos nós e trazendo exemplos, né? Porque falando de Taubaté, estamos falando também de todo o Vale do Paraíba. Risco de microcefalia adia o sonho da maternidade. Segundo o Ministério da Saúde, desde novembro de 2015, mais de 5.000 casos suspeitos foram notificados no Brasil. Combate ao mosquito transmissor é imprescindível. Mães que amamentam em locais públicos são amparadas por leis. Você viu que leite pode ser substituído por outros alimentos mais ricos em cálcio, nutriente que previne a osteoporose. Estes são os destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse e compartilhe.
Visite também nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Eu desejo para você um forte abraço e um sorriso. A goiaba é o fruto da goiabeira, nativa da América tropical e fácil de ser encontrada em todas as regiões do Brasil. Entre as muitas outras frutas brasileiras, a goiaba é uma das mais populares no país. Sua polpa varia na coloração, podendo ser branca, rosada ou vermelha, e o seu interior é preenchido por sementes. A goiaba é uma fruta de grande valor nutritivo e de alto benefício ao organismo, pois contém grandes quantidades de vitamina A, B1, B2, C, além de sais minerais como cálcio, fósforo e ferro. Também é rica em licopeno, uma substância que pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, como o da próstata. Em geral, não possui muito açúcar e quase nenhuma gordura, sendo assim indicada em qualquer tipo de dieta, principalmente aquelas para perder peso com saúde. Cada 100 gramas de goiaba contém apenas 69 calorias. Os benefícios proporcionados pela goiaba são inúmeros. Ela é usada no tratamento de diarreias, ajuda a prevenir a acidez do estômago, é um ótimo cicatrizante de feridas. A goiaba também ajuda a combater a retenção de líquidos, fortifica os ossos e os dentes, melhora o aspecto da pele, retardando o envelhecimento. Também regula o aparelho digestivo, é muito benéfica na redução do colesterol, auxilia no emagrecimento, dá maior resistência física. A goiaba também reduz os níveis de pressão arterial e de triglicérides, auxilia na prevenção de doenças cardíacas, é eficiente em gargarejos e no tratamento de infecções de boca e garganta, ajuda na cura de irritações vaginais e ainda ajuda a fortalecer o sistema imunológico. A goiaba pode ser consumida tanto ao natural, como também no preparo de excelentes pratos, como saladas, molhos agridoce, sucos, sorvetes, entre muitos outros. Seu período de safra vai de janeiro a maio, porém pode ser encontrada durante o ano todo.